Olá, galera, boa noite a todos. Nosso Papeando na Sexta. Nós estamos falando aqui sobre bloqueios, nós estamos falando sobre ansiedades, nós estamos falando sobre diversos assuntos, hein? E coisas que nós estamos vivendo, né? Que todos nós estamos passando. Agora é com você, rapaz. Fale sobre seus bloqueios. Certo. Boa noite, pessoal. Mas Cara, enfim, fala um pouco sobre seus bloqueios, que eu achei importante falar sobre essa questão do seu dente. Eu achei interessante falar sobre isso, aceitação, não aceitação, do que você é, do que você não é, e quando é que você começou a rever isso na sua vida, e quando é que você descobriu que isso era um bloqueio que te impedia de ser uma pessoa melhor. certo. Eu vou contar uma história, minha história rápida, bem verídica e verdadeira que aconteceu comigo. Primeiramente, bloqueio todo mundo tem, eu vi o que você comentou, né? Todo mundo tem. Todo mundo. O bloqueio começa lá na infância, na nossa infância, adolescência, e nunca é gerado por coisas, não é uma coisa que gera esse bloqueio, são por pessoas. É uma palavra, uma frase negativa que uma pessoa joga sobre nós, como se fosse uma maldição mesmo. E a Exatamente. gente, e o problema é quando a gente pega essa informação e deixa entrar no nosso coração, porque o bloqueio em si, ele é uma coisa ridícula. Ele é ridículo para quem está de fora, mas para você é uma coisa muito séria. Sim, E aí que é o problema. Todo bloqueio ele é ridículo. Ridículo para quem está de fora, mas para quem tem esse bloqueio, ele é uma coisa muito séria. E eu vou exatamente. dar a minha história de vida mesmo como exemplo. O bloqueio que eu tive chama-se bloqueio de autoimagem. É a forma como eu me via. Existem vários tipos de identidade que nós temos. Nós temos a identidade que Deus nos deu. Essa é a principal. É aquilo que Ele falou de nós. Uma base Sim, bíblica que podemos usar é Gênesis 1:26. Não vou falar aqui, mas quem quiser procurar lá vai ler. Fala o que Deus disse sobre nós. Essa é a primeira tarefa que Deus deu ao homem quando criou todas as coisas. Tem outra identidade, que é o que os nossos pais falam. Os nossos pais, porque eles são a nossa referência. Quando nós nascemos, chegamos nesse mundo, a nossa primeira referência aqui são nossos pais. O que ele fala tem muito significado para nós. muito. E outra identidade é as pessoas próximas, amigos, pessoas próximas falam de nós. O que eles olham para você, o que eles enxergam de você. O que Sim, eles falam de você por trás. Essa é uma identidade. E outra identidade é uma pessoa desconhecida, só de ela te ver, sem precisar de bater muito papo com você, ela já pega muita informação de você. É outra sim, identidade que você fala através da sua autoimagem. Uma mistura de vícios, de preconceitos, de tudo. É é, de acordo com a cultura. E o bloqueio de autoimagem que eu tive, por exemplo, eu sempre tive esse problema com os dentes. Eu tive dois bloqueios muito grandes que eu comentei com o Mano. Bloqueio do dente é uma coisa boba, que eu tenho, né, os dentes separados, tudo. E eu passei muito tempo com isso e os coleguinhas de infância, de adolescência, às vezes brincavam, faziam aquelas brincadeiras. Só que aquilo, às vezes, né, chateia um pouco. Só que eu peguei aquilo e guardei no coração. Uma coisa boba, uma coisinha besta, eu guardei no coração. E sim, às vezes os nossos pais, que nós queríamos ter como aquele que ia brigar por você, opa, não, ia te defender, às vezes ele não deu uma certa importância nesse momento. E aí você ex- se vê sem defesa. A pessoa que tinha que te defender, às vezes você se vê sem defesa, porque ele não deu significado para isso, você guardou no coração e carregou aquilo uma coisa boba. E aí você passa a vida toda. E aí eu consegui desbloquear isso, acho que há uns meses atrás, quando eu estava andando na rua, no centro, e sempre tem aqueles pessoal que vende plano dentário, faz um plano aqui e tal. Acho que toda cidade tem isso.
E eu andando aqui na minha cidade e tudo, aí um rapaz, ele me parou. Só que quando ele falou isso, eu já tinha noção do que eram esses bloqueios. Eu já estava por dentro de tudo. E eu sabia que eu tinha esse bloqueio. E aí ele parou, me ofereceu um plano, tudo, só que eu não quis. Passei reto e falei, ah, não, obrigado. Continuei andando. Mas lá na frente, uma outra pessoa, ela parou, falou, opa, quer fazer aqui um plano e tal. Só que quando eu olhei para ela, eu reconheci que era uma amiga minha de infância, que por sinal brincava, fazia essas brincadeiras comigo. E aí eu olhei e eu falei, nossa, não é possível. O rapaz lá atrás me parou, eu não aceitei. E eu vim de lá para cá pensando, poxa, era para mim ter aceitado esse plano, porque eu preciso de fazer urgente. Não é questão de estética ou tal. É uma questão de necessidade, é de se cuidar mesmo. Só que eu no meu cérebro, eu achava que eu era assim mesmo. Não, meu dente é assim mesmo, eu não preciso de mudar não, eu sou assim. Eu guardei aquela informação que eu achava que era assim. Um detalhe interessante é que se você tem um problema na sua aparência, seja com dente ou seja, eu tô acima do peso, tô muito abaixo, se você não ressignificar isso no seu cérebro e não conseguir, faz esse exercício, se você não conseguir ver você no futuro do jeito que você quer, você nunca vai mudar. Se eu não consigo me ver no futuro com os dentes arrumados do jeito que eu quero, eu não vou conseguir. Se eu tô acima do peso e eu não me vejo no futuro com o corpo ideal que eu quero, eu não consigo emagrecer. Isso é um bloqueio. E eu já tinha noção de todas essas coisas, eu vim nesse meio tempo sair daquele rapaz que me falou, falar, eu deveria ter atendido aquele rapaz, eu preciso urgente. E quando aquela moça, ela me parou de novo, aí eu falei, não, eu vou agora. Eu não pensei duas vezes, porque se você pensa duas vezes, você está deixando o seu cérebro te dominar, e aí ele vai começar a jogar o contraditório, ele vai começar a fazer um jogo com você. Não, é melhor não, não vai não. Então, a melhor coisa para quem tem problema com indecisão e quer desbloquear fácil, é você resolver de primeira. Pum! Por mais que você erre, você fez a escolha errada, mas pelo menos você tentou. E em questão de alguns meses, seu dente volta ao normal. E eu falei, poxa, eu passei a vida toda com um bloqueio besta, ridículo, e eu vou resolver isso em menos de um ano. Né? Então, pra você ver, é ridículo. Só que para quem tem ele, é difícil resolver, porque tá já enraizado no cérebro. Então, se você não tomar uma decisão urgente, rápida, você não consegue desbloquear. Esse era um bloqueio de autoimagem. Então, por exemplo, aparecer numa live dessa, eu não conseguia de forma alguma. Ou tirar uma foto sorrindo de forma. E depois disso, normal. Comecei a falar normal. E depois que eu comecei a ter esse entendimento do que é bloqueio. Outro bloqueio que eu tinha, que era pesado, era mais pesado do que esse. Quando eu tinha 15 anos e o meu pai me chamou de burro. Cara, sabe o que é o seu pai te chamar de burro? É terrível. Eu tenho um irmão, sou o caçula, né, da minha família. E o meu irmão é uma pessoa muito inteligente, lá em cima. Ele com 8 anos já dominava o comércio que o meu pai tinha. O meu pai tinha um bar, né? Quando nós éramos crianças. Com 8 anos de idade, meu irmão já dominava. Fazia conta, passava troco, já dominava as coisas. E eu fui uma criança comum. Uma criança que brincava. Eu tinha 4 para 5 anos, brincava normal. Mas conforme eu fui crescendo, chegou um momento em que a minha família queria que eu fosse igual ao meu irmão. Se o meu irmão conseguiu, se ele chegou nesse patamar, o Natan também vai conseguir. Só que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua característica. Cada um tem o seu tempo. E eu não entreguei o resultado, a expectativa que meu pai tinha e a minha mãe tinha. Eu não consegui entregar na mesma medida que o meu irmão. E aí a pessoa fica cobrando. Você tem que cumprir, você tem que ir. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu não tinha como posso dizer, uma segurança, uma firmeza emocional
para poder não deixar entrar isso no meu coração. Não tinha nenhuma firmeza. E aí eu lembro que eu cheguei da escola, era uma palestra, e eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu vi uma palestra hoje e eu vou querer fazer esse curso aqui, tal. Eu gostei. Não sei se aí tem a ETEC, né, curso profissionalizante. Eu falei, vou fazer a ETEC, eu quero entrar nesse curso aqui. Era curso de eletrônica. Eu falei, é isso que eu quero. Eu gostei muito. O meu pai bem frio, meu pai não é um servo de Deus, assim, né? Ele bem frio, ele falou, você não vai conseguir, porque você é burro. Ele falou, você não vai conseguir, você não é igual ao seu irmão. O seu irmão sim consegue, você não vai conseguir. E aí eu fiquei muito triste, fiquei abalado e falei, poxa, se o meu pai falou isso, é porque eu sou. Aí eu deixei entrar no meu coração. Eu deixei o bloqueio entrar. Então, se ele falou que eu sou burro, quem sou eu para dizer o contrário? Eu sou burro. Aconteceu que o meu irmão, que já é maior de idade, já trabalhava, ele pagou a minha prova. Eu fiz a prova, eu nem estudei tanto, passei na prova 100%, sem precisar de cota, de nada, eu passei, fiz o curso. Só que eu não finalizei o curso. Não tive forças para finalizar o curso, porque eu achava burro, eu achava que eu não ia conseguir ir além. E aí fiz 18 anos, passando os anos, eu entrei no primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi um supermercado. Com 18 anos, eu não fiz nada, mas eu fui. Pelo menos eu tinha um esforço, né? Eu tinha vontade de desenvolver. E questão de um ano, com 19 para 20 anos, eu fui colocado para líder do meu setor. Eu trabalhava no hortifruti, na seção de frutas, né? E eu comecei a liderar pessoas de 30, 40, 50 anos, pessoas que poderiam ser meus pais, meus avós. E aí eu comecei a liderar, comecei a me desenvolver. E aí, nesse momento, eu desbloqueei esse problema que eu tinha. Nesse momento eu entendi, poxa, eu sou inteligente. O que eu estou conseguindo fazer aqui é para poucos. Eu fazia coisas assim. Você acreditou, mas você está falando a verdade. E aí eu consegui ressignificar o meu bloqueio. Interessante que você falou da ressignificação, né? Esses dois bloqueios, você conseguiu se dar a volta por cima em relação a isso. Vou falar uma parte bem técnica. Eu não sou formado em psicologia nem nada, mas por passar por essas situações, eu sempre gostei muito de estudar esses temas. Aqui a parte de trás aqui do nosso cérebro, chama-se córtex visual. Essa parte aqui fica as nossas lembranças. Tudo o nosso passado fica gravado aqui. O nosso futuro, a nossa capacidade de imaginação fica aqui, nessa parte da frente. Então, toda vez que nós estamos tentando imaginar, pensar em algo do futuro, vem aqui passado. Tanto é que o judeu, ele coloca esqueci o nome, um chapeuzinho lá, né? Aqui, porque tem muito significado para ele. Essa parte aqui é a sua lembrança do seu passado, suas emoções. Quando você consegue ressignificar, você está mexendo com essa parte aqui. Você precisa de dar um novo significado para o seu bloqueio. Você precisa dar um novo significado e ativar um novo momento da sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Pessoa que está acima do peso. A pessoa que está acima do peso, ela vai focar o quê? No efeito. Qual é o efeito? Eu estou comendo demais. Então ela vai parar de comer. Ela vai fazer uma dieta específica. Ela vai começar a fazer uma academia. De fato, ela emagrece. Se ela se dedicar, ela emagrece. Mas ela volta a engordar. A maioria das pessoas engorda, emagrece, engorda, emagrece. É o efeito sanfona que a gente fala, né? Isso daí é por causa de um problema emocional. As pessoas pensam que elas estão acima do peso de estar assim. Porque na minha família sempre foi assim. Pensa que é uma doença, ou pensa que é assim mesmo, mas não é. Isso daí, na verdade, é o cérebro. Ele está dizendo que você é assim mesmo. Por quê? Porque você já guardou isso para você. É um significado que você guardou.
desde a sua infância. Por exemplo, quer ver um exemplo de um bloqueio com obesidade? A pessoa, quando era criança, ela perdeu um ente querido, uma pessoa muito próxima, na qual ela depositava suas emoções nessa pessoa. Essa pessoa veio a falecer e ela não consegue suprir essa falta no coração dela. Ela sente muita falta dessa pessoa. E como ela era criança, ela não conseguiu lidar com essa situação. A suprir a falta, ela começa a comer. Por quê? Porque gera uma ansiedade. É aí que está o problema. A gente estava no começo falando de ansiedade. A raiz é lá atrás. A pessoa ela gera essa ansiedade por causa desse bloqueio. O problema, então, começa a se agravar. E a pessoa começa a comer mais. Vou comer assim, para de ficar. Às vezes ela não sabe nem o porquê que ela é ansiosa. Ela nem lembra. Eu não sei por que eu sou ansioso. Porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Então ela vai crescendo. E o cérebro dela entende que é normal, que é isso mesmo, que a vida dela é isso mesmo. E aí ela começa a tomar remédio. Ela começa a fazer de tudo que oferece para ela, ela começa a fazer. A maioria até dá certo. Outros até dá outro problema pior ainda. Por quê? Porque ela está tratando só o efeito. E tratar o efeito, ele te dá um resultado rápido. Mas ele volta. O problema volta. É igual você tem uma casa que está caindo goteira. Você vai tratar o quê? Você vai tratar o efeito, você coloca um balde lá e a goteira vai continuar caindo. Você não resolveu o problema na causa, na raiz. Agora, se você for lá resolver no mesmo problema, onde está o problema mesmo, vai parar de cair a goteira. Vejo que o problema, talvez, aí, o problema está na espinha dorsal do negócio, né? Você tem que ir na raiz. Vou responder algumas questões aqui que colocaram, que são tempo acaba caindo de novo. Ele falou assim, sim, falou tudo, não crescemos odiando nossas características. As pessoas, a sociedade nos doutrina a ver esses defeitos. Exatamente. A sociedade, infelizmente, nos faz ver essa questão. Que nós não somos, né? Muitos de nós, mesmo na igreja firme, a gente não ativa a identidade que Deus colocou em nós. A gente acaba ativando a identidade que as outras impõem sobre nós. Nós deixamos de dar significado para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se Deus falou que você é isso, que você vai conseguir isso no futuro e assim, a gente tem que acreditar. Mas é mais fácil a gente acreditar no homem que a gente vê com os nossos olhos, que está aqui no dia a dia, do que em Deus, que a gente não vê e tem que ter fé. É difícil a gente, às vezes, ter significado para isso. Por isso que a gente tem esses bloqueios desses. Sim. Olha só, a Nicole falou assim, somos reprimidos o tempo todo. Exatamente, né? Porque nós somos uma sociedade opressora. Raquel falou assim, brincadeirinhas que magoam. É uma questão que deixa realmente sequelas na vida de uma criança, né? Falamos aqui sobre a questão dos bullying, que na época não tinha um nome, mas acho que a maioria das crianças dos anos 90, 80, 70, por aí, sofreram bullying, e isso, de certa forma, criou nelas bloqueios. Léo falou assim, às vezes as pessoas são reprimidas porque elas não são aquilo que a grande maioria das pessoas querem que ela seja, e aos poucos vão podando as pessoas, exatamente. Às vezes, nós somos podados pelas pessoas que muitas vezes não conseguiram ser o que nós somos, entende? Então elas criam um certo bloqueio, elas querem criar bloqueios em você, elas não querem que você seja aquilo que elas gostariam de ser, essa que é a verdade. A Nicole, exatamente, você se sente péssimo por não ter ninguém por você, além de tudo, que você já sofre no interior. Exatamente, eu acho que a depressão, a ansiedade, os bloqueios que estão relacionados, exatamente essa inconstância que nós temos dentro de nós. Quer ver um exemplo de um desbloqueio na Bíblia? De Davi, a história de Davi. Ele exatamente. Foi bloqueado ao propósito. Todo bloqueio tem a ver com o nosso propósito de vida. Como se o adversário, ele vê, poxa, aquele ali, ele é naquilo e naquilo. Então eu vou enviar alguém, porque ele em si não tem poder para fazer isso. Ele usa as pessoas. Eu vou enviar uma pessoa para ir lá e bloquear ele. E ele não vai
transbordar nesse propósito. Davi, qual era o bloqueio de Davi? Ele era, como posso dizer, ele era o excluído do reino. Ninguém, é o que nós estamos estudando na escola bíblica. Ninguém via ele como aos olhos dos povos. Por quê? Porque aquilo é a identidade que as pessoas jogavam sobre ele. Mas ele tinha a certeza da identidade dele, porque é Deus quem colocou. Ele sabia do que Deus tinha para ele. E ele Exatamente. E ele deu significado para o que Deus falou, e não porque as pessoas falaram. Então, Sim. ele, no final, deu o quê? Rei. A história de Davi é exatamente essa expressão, porque Samuel foi buscar, na verdade, pegou todos os irmãos, né? Ele dizia, ainda falta mais algum? Sempre faltava mais algum, e esse algum era ele. Às vezes, esse algum, né, a solução somos nós. Às vezes, a nossa vida, o que a gente tem, o que a gente carrega conosco, vai ser a diferença na vida de alguém. Por isso que você nunca pode... Essa questão da ressignificação, ela é bíblica mesmo. Léo falou assim, eu acho que o problema é que a gente automaticamente acaba dando mais atenção e credibilidade para as coisas ruins que nos dizem ao nosso respeito. Exatamente. São os bloqueios, né? A Márcia falou que é necessário que haja uma mudança de pensamento. Tudo fica gravado no nosso inconsciente. Você falou da parte técnica que fica resignado aqui, né? Armazenado aqui na nossa mente, na nossa caixa craniana. Então ele falou assim, eu acho que as situações da infância estão tão enraizadas em mim que eu não acho que eu já crescida não consigo mais mudar a minha forma de pensar sobre o que eu já penso a meu respeito. Então eu vou te dar um conselho. Pare de pensar a seu respeito. Deixa que Deus pense ao seu respeito. Porque você, de repente, né, Nathan? Às vezes a gente já está cansado de nós mesmos, já conhecemos o que nós somos, o nosso limite. Mas Deus, ele vê muito além do que nós somos. Deus já te vê lá na frente. De Deus não é nosso tempo. Sabe? E isso faz diferença na vida do cristão. Né? Aí a pastora assim, porque reprimiu violentamente, ergueu barreiras. Exatamente. As repressões, elas já são violentas. Né? Então essas barreiras, elas são criadas a partir do momento em que existem esses bloqueios. Aí ele falou assim, falou tudo, Nathan, nós temos que acreditar no Deus que pensa a nosso respeito. Que é exatamente o que Deus pensava de Davi, né? Ninguém dava nada para Davi. Aí Raquel, excluída pela própria família, exatamente. Aí a Nick, o Senhor é definitivamente o único que coloca expectativa em quem ninguém acredita. Exatamente, a Bíblia fala assim, escolher as coisas loucas para reduzir a nada as que não são. Nós somos as coisas loucas do mundo que Deus nos escolheu. Então, se Deus acredita em nós, cara, a gente tem que acreditar também, entendeu? Porque existe uma identidade de Deus em nós. Essa ressignificação, essa identidade que a gente tem que descobrir. Aí o Léo falou assim, eu acho que todo mundo tem algum bloqueio, mas acho também que a diferença é que tem gente que consegue dominar seus bloqueios e tem gente que se deixa dominar por eles. Exatamente, o mundo inteiro tem bloqueios, entendeu? Existe uma expressão, olha só para você complementar isso aqui. Existe uma expressão chamada autocomiseração. Que expressão é essa? É quando você se sente menor que as pessoas em tudo. Entendeu? Quando você se sente o pior de todos. Autocomiseração. Você se vê a pior pessoa, o mais burro, o mais incapaz. Então aí tem um problema, né? Porque uma coisa é você realmente pensar assim, eu não tenho capacidade e tal. Você vê que Moisés, por exemplo, passou por isso. Moisés, cara, ele cresceu no Egito, ele cresceu com a cultura egípcia. Mas quando o Senhor chamou, ele falou assim, não, eu não passo de um menino. Jeremias diz a mesma coisa. Ele era gago. Mas se Deus acreditou num gago, não vai acreditar em você? Vamos pensar um pouco sobre isso? Sobre a ressignificação? Porque Deus não está preocupado com aparência, não está preocupado com inteligência, sabe? Deus está preocupado com algo muito além. Porque Deus não está contando com o que nós homens temos. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o dono do universo. Ele pode, de repente, pegar toda a inteligência do mundo e colocar em você, se Ele quiser. Mas Ele não quer isso, sabe por quê? As nossas deficiências é onde Deus vai operar. É onde Ele vai usar, entendeu? Já, de repente, falando até sobre questões bíblicas. Isso é muito interessante, entendeu, rapaz? Porque, assim, eu olho por mim. Às vezes eu olho a foto minha de... Outro dia até postei. Eu tinha muita dificuldade com o meu corpo.
Eu colocava 4, 5 calças. Eu era muito magro, cara. Muito magro. E eu sofria muito com isso. Isso me atrapalhava muito. Quando eu ia para clube, rapaz, era muito difícil. Muito difícil. Porque sempre tive dificuldade. Eu tinha dificuldade até de usar short para ir até na rua ali. Então, assim, depois dos 30, essas coisas começaram a mudar na minha vida, sabe? Então, assim, hoje eu tô bem comigo mesmo. Então, assim, entenda, a Nicole, Raquel e todo mundo que tá passando por isso aqui, que existe um tempo para todas as coisas. Você não vai ser essa mesma pessoa com essa mentalidade para sempre, a não ser que você queira, entende? Você não pode ser menino para sempre. Você tem que chegar um momento na sua vida que você tem que ficar light consigo mesmo, sabe? Acertei, bacana. Não acertei, bacana. Eu queria colocar aqui, propor aqui algumas soluções de autoajuda para a pessoa que está passando por ansiedade. Ó, a primeira coisa, crie rotina ou saia dela, de maneira que você ocupe o seu tempo com coisas boas. Pensa em alguma coisa que você gosta de fazer, se ocupe naquilo. A segunda, que eu acabei de falar, diminua a autocobrança. Você nunca vai ser bom em tudo. Sempre vai falhar em alguma coisa. E não é por isso que você vai deixar de ser inteligente. Porque ninguém é bom em tudo. Bill Gates não foi bom em tudo. Entendeu? Einstein não foi bom em tudo. Raquel falou assim, passei por essa fase também de emagrecimento. Eu mesma não tinha percebido. Mas tanto das pessoas falarem a respeito, eu tive esse bloqueio. Exatamente, as pessoas falam tanto, sabe? A outra coisa, cuide de você, da sua alimentação, do seu sono, da sua vida espiritual. Cuide de você. Que às vezes a gente cuida tanto das pessoas e esquecem de nós. E nós precisamos, nós somos um ser que precisa, sabe? Dessa ressignificação. A quarta coisa, pratique exercícios físicos. E a última coisa, consuma informações de forma equilibrada. Cara, essa coisa é interessante, por quê? Eu falo porque eu consumo muita informação na internet. Muita. Eu fico muito tempo na internet. Então eu poderia gastar esse tempo lendo um livro, vendo um filme, lendo mais a Bíblia, ou dormindo. Mas eu fico muito na internet. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você deixa a internet ligada, e você vai dormir, automaticamente a internet já libera uma frequência mínima que já atrapalha o seu sono. A tal de radiofrequência. E ela é tão imperceptível, rapaz, que ela envia mensagens para o seu cérebro. E isso não te deixa descansar. A própria luz, quando você deixa acesa, tem gente que não consegue dormir no escuro, né? Mas dormir no escuro é bom. A própria luz, ela emite uma certa frequência que impede você de ter saúde do seu sono. Então essas questões todas é importante. Quando for dormir, cara, desliga a sua internet. Pode ficar com o celular ligado, mas desliga a internet. A gente sempre fica preocupado, né? Se uma mensagem vai chegar, se não vai chegar. Cara, a gente fica tão ligado no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, que isso toma conta da nossa vida. Eu falo por mim mesmo, assim, fico muito tempo na internet, acaba ocupando muito seu tempo, então você acaba virando uma pessoa improdutiva. Você acha que está sendo produtivo estando muito tempo na internet, mas na verdade você está sendo improdutivo, entende? Então são questões da gente parar para pensar, para tentar mudar esses hábitos, né? É uma proposta que eu faço para mim, para você, Nathan, e para todo mundo que está aqui. Exatamente. Você, falando dessa parte de informação, de consumir informação mais, eu gosto sempre de citar 3 tipos de pessoas. Quando Sim. fala nesse negócio de consumir muita informação. Obesidade cerebral, o mendigo e o ignorante. Pegou? Eu vou explicar o porquê de cada um. Obesidade cerebral é quando você consome muita energia, muita informação, mas você não aplica. Por exemplo, sim, essas informações aqui, para alguns são básicas que a pessoa talvez já saiba, mas para outros talvez ainda não saiba. Mas se ficar só guardando essa informação, mas se ela não aplicar no dia a dia, uma obesidade cerebral, ela vai ficar, tipo, alienada de tanta informação. Puxada, né? E o mendigo, eu vou pular, depois eu vou falar do ignorante. O ignorante é mais aquela pessoa que se sente, né? Se acha superior, eu já sei, porque eu já aprendi e tal. O mendigo é o melhor. Por que o mendigo é o melhor?
Porque ele pede o tempo todo, ele precisa. Então eu preciso. Ó, você tem uma informação, o que você passou agora, eu não sabia. Então eu peguei essa informação. Quanto mais informação você pegar dos outros, mais você aplicar, você consumir ela e aplicar, é melhor, você se desenvolve. Agora, se você a informação guarda para você e não solta, você não se desenvolve. É o que nós estamos fazendo hoje. Por exemplo, essas informações que eu peguei, eu fui acumulando. Só que eu falei, poxa, eu preciso de alguma maneira soltar isso para fora. Porque a gente aprende ensinando, aquela frase. Você aprende ensinando, você aprende transbordando, falando para as pessoas. Então, Exatamente. Você se desenvolve. Agora, se você guarda uma informação e fica com aquilo, não adianta de nada. Deus, ele quer usar as pessoas mais desbloqueadas dessa terra. Se você já é desbloqueado, você já está indo para outros patamares. Mas você que é bloqueado, Deus quer te usar. Porque o seu propósito, ele está nesse bloqueio. O seu bloqueio, enquanto você não desbloquear ele, você não descobre. Mas você precisa, da mesma forma que o bloqueio é ridículo, você precisa ser ridículo para desbloquear ele, para destravar. Tem uma maneira interessante, mas antes de tudo, é lógico que você buscar a presença do Senhor, você clamar pelo sangue de Jesus, é a melhor coisa, é o melhor recurso, né? Não existe recurso melhor do que esse. Então, nós não estamos aqui substituindo o recurso da graça que ele nos concedeu. Mas tem uma forma de desbloquear, uma maneira simples de desbloquear. Eu espero que essa parte não trave. Eu vou falar uma coisa, talvez quem não entender de começo, só aguarda eu finalizar esse raciocínio. Acho que agora tá bom. Depois a gente pegar. Ativa a ira. Eu sempre falo, as pessoas até dão risada. Ativar a ira, que negócio é esse, ativar a ira? Tem gente que fala, mas ira não é pecado? É pecado se você ativar a ira do seu irmão. Se você chegar numa outra pessoa e deixar ela irada, ou você se irar contra ela. Agora, você irai, mas não pecai. Isso, irai. Agora, se você ativar a ira sobre o seu bloqueio, sobre a sua emoção, é diferente. Porque não é contra uma pessoa, é contra um bloqueio. Por exemplo, eu consegui voltar no meu passado, fui fazendo perguntas. Eu sou obeso, ou eu sou acima do peso. Eu quero emagrecer. Por que eu sou obeso? Você começa a fazer perguntas. Como que eu consegui chegar nesse ponto? E vai. Você chega lá no seu passado. É por causa disso. De tanto meu pai falar que eu como, eu guardei aquela informação, meu cérebro entendeu que realmente eu como demais, e eu passei a achar que era verdade aquilo, e eu como demais. E eu passei a viver a minha vida comendo demais. Isso é um bloqueio também, uma coisa boba. Então você consegue voltar no seu passado. Se isso dói muito em você, porque o bloqueio ele dói na pessoa, você vai gerar uma emoção, porque ele dói muito. Quando passado, aquilo gera uma emoção. Você vai gerar uma emoção. A emoção que você precisa gerar é a ira. Você precisa ficar irado com isso. Por que irado? Porque ela vai gerar um turbilhão de emoções no seu cérebro que vai gerar bastante, como fala? Hormônios. É uma espécie de catalisador, né? Sim. É como se você, nesse momento, vai gerar uma bomba no seu cérebro. Essas bombas, esses hormônios, é o que vai te ressignificar. Porque ela vai te trazer mais segurança, vai te trazer também, e vai te dar mais autoconfiança. E você vai, não, a partir de hoje, eu não sou mais assim. A partir de hoje, eu vou mudar. Os hábitos vão ser diferentes. Não vai ser da maneira que eu era durante toda a minha vida. Você consegue ter uma autoconfiança, porque só depende de você. Para você mudar. Na verdade, eu acho que você está dizendo mais ou menos o seguinte: se revolte consigo mesmo. Se revolte com o que de repente é problema na sua vida.
Você precisa né? ser revoltado. Por quê? Porque aí o seu cérebro, o nosso cérebro, vocês podem estudar isso, tudo que gera uma emoção forte, o nosso cérebro ele guarda. Aquele evento do seu passado, o seu cérebro ele vai trocar por um novo momento, por uma nova emoção que você está sentindo. E aí você consegue controlar. E aí aquilo que estava aqui atrás, no nosso córtex cerebral, você vai dar um reset. É como se fosse um computador. Você vai reconfigurar o seu cérebro. Tem certos momentos que a ira a gente precisa ativar. Ela faz parte. Outro exemplo, o leão. A cada 10 botes que o leão ele tenta fazer para pegar a sua presa, ele erra 7. Só nos últimos 3 botes ele consegue. Por quê? Porque nos últimos é como se ele falasse: ah, não, agora eu vou ter que tomar um jeito, eu vou ter que ir para cima, porque senão eu vou morrer de fome. E aí ele vai com uma ira incrível. Ou seja, criou-se uma força para poder sair de uma situação, digamos assim, né, trazendo isso para nós, para nossa vida, né? Para a gente virar, a gente precisa usar essa ira de maneira positiva, claro, né? A gente não pode aceitar, coitar com a situação e, né, não ser uma pessoa autoconiverante, mas é se revoltar consigo e falar: não, eu posso, eu vou, eu devo mudar, se Deus quiser, claro. Né? Tem toda essa questão. Ele quer. Ele quer que a gente melhore. Ele quer que a gente melhore. É nesse sentido de melhora mesmo. Deus não nos quer para baixo. A gente tem que entender isso, né? Nós não estamos falando aqui de pessoa de crescer na vida, de ficar rico, nada disso. A gente está falando de ser pessoas que consigam vencer desafios, vencer gigantes. Estou falando de Davi, automaticamente a gente fala de gigantes, né? É criar essa força dentro de si para vencer os próprios gigantes. É isso que o Natan está falando, né? Natan, cara, eu acho que eu vou encerrar. Beleza. Acho que esses assuntos foram muito bons. A gente falou sobre muita coisa, sobre bloqueio, sobre... Eu falei mais sobre ansiedade, você falou do termo técnico aí, né? Da questão do cérebro, como é dividido o hemisfério, onde que vai a emoção, onde vai a razão. Essa questão eu achei interessante. Não deu para responder a todo mundo, teve algumas perguntas interessantes aqui. E eu vejo que, de uma maneira geral, as pessoas elas estão sofrendo pela mesma situação. Elas estão acomodadas pela sua própria situação, e eu também, de certa forma, você também, mas eu acho que você, de certa forma, conseguiu melhorar muito em relação a isso. E eu estou tentando. Um dia eu consigo. Eu tirei essa quarentena para destravar o máximo possível. E está conseguindo, né? E está conseguindo bastante, né? Eu tenho visto aí. Eu acho que isso é exemplo para muitas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que passar. Você falou uma coisa que a gente não pode armazenar o conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é tentando passar um pouco da nossa vivência para as pessoas que de repente não estão conseguindo identificar isso aí. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu quero te agradecer aí pelo convite. Na verdade, parece mais a minha live, né? Do que a sua live. Foi a nossa live, na verdade. Mas foi muito bacana. Foi muito bacana. A próxima live já não vai ser mais a pior. Vai ser a menos pior. A menos pior, com certeza. Aí a gente pode estudar outros assuntos aí, de repente, né? A gente pode falar sobre outras questões aí. E eu gostaria, enfim, de te agradecer aí pelas considerações na sua primeira live. Vamos dar um spoiler aí para a próxima live. Erre bastante, mas não erre nas mesmas coisas. Exatamente. Boa noite para todos.